Me chamo Camila dos Santos e tenho 25 anos. Cheguei à igreja em 2014, estava sofrendo, não conseguia dormir e vivia chorando, pensando em morrer. E o meu tio chegou em 2009 e sempre orava por mim e me chamava para vir para a igreja. Só que eu sempre resisti, não queria vir. Eu tinha uma vida de sofrimento, onde eu não conseguia dormir. Todas as vezes que eu deitava para dormir, eu não conseguia, que eu via vultos desde os meus 7 anos. Eu via vulto, eu via imagem de escultura. E aí, quando eu ia dormir, eu não conseguia. E se intensificou depois de 4 anos, ou seja, quando eu completei 11 anos, a partir dos 11 anos aí começou a se intensificar ainda mais. E eu não conseguia dormir, a minha mãe dormia comigo, mesmo assim eu não conseguia. Vinha pensamentos ruins de morrer, de ir embora. Sim, meu tio, no tempo, quando ele também não era convertido, ele me influenciou a tomar calmante. A minha mãe até me chegou a dar, mas eu não dormi, passei a noite em claro. Quando eu adormeci, eu nem vi quando eu adormeci, mas não foi por meio da medicação, porque não funcionou, de jeito nenhum não funcionou. Fiquei acordada o tempo todo e até ele falou, procure um médico que a sua filha tá doida. Aí a minha mãe disse, não, não aceito ela ficar tomando medicamento, sendo que ela não tá doente. Que a minha mãe não aceitava que eu tomasse medicação. E meu pai me levou para uma macumbeira, e aí com a influência do meu tio, e não deu certo. Quando chegando lá, ela disse o que eu tinha de fazer. Meu pai, na época, pagou R$100 para ela fazer o trabalho, mas só fiquei boa um só dia. Quando foi no outro dia, voltou tudo de novo e pior. E continuou a sequência, não consegui dormir, para comer do mesmo jeito, não conseguia comer direito. Na escola não tinha amizades, não conseguia me desenvolver, não conseguia estudar, não conseguia fazer nada direito. Na época, quando eu vivia oprimida, quando meu pai me levou para a casa da macumbeira, ela disse para mim ficar sempre acendendo velas para a idolatria, sempre aos sábados, porque isso ia me dar luz. Só que não tinha nada de luz. Eu continuava atormentada, com pensamentos negativos, com pensamentos de que eu não ia conseguir nada, que eu era uma derrotada, que a minha vida era só sofrimento, que eu não nasci para ser feliz. Então era uma vida totalmente de sofrimento e de angústia. Eu vivia muito angustiada, nervosa, coração acelerado, aflição. E no tempo, quando se evangelizava com CDs, ele me deu um, só que eu não ouvi. E com o tempo, a opressão aumentando, ele me chamou, eu gritava chorando, dizendo que não vinha. E quando foi em 2014, eu não aguentava mais. Isso em setembro de 2014, eu não aguentava mais. E daí pedi para minha mãe, dizer para o meu tio que eu queria ir para a igreja. Aí foi quando eu vim. Eu senti, né, se eu for para a igreja do meu tio, que ele foi o primeiro a se converter, a minha vida ia mudar. E aí quando eu cheguei, quando eu conversei com o pastor, orou em mim, meu semblante já mudou. Até a minha prima comentou, Camila, como o seu semblante mudou. Aí eu disse, graças a Deus, é o Senhor Jesus Cristo, que agora eu estou indo para a igreja. E aí, com o passar dos anos, comecei a vir para a igreja. Aí foi quando eu conheci a verdade, fui liberta, né? Conversei com o pastor. Na época, em 2014, era o pastor Dilson aqui na sede. E ele disse para mim, fui conversar com ele, ele disse para mim o que era uma maldição, porque isso tinha vindo da minha avó, que já faleceu ano passado, que ela também tinha o mesmo problema que eu. Era atormentada por demônios, porque quando eu era pequena, minha avó mexia com essas coisas de macumba, essas coisas todas, e todas as vezes o demônio se manifestava através dela.
E quando ela também chegou à igreja, chegou da mesma forma que eu, atormentada, e não conseguia dormir. Foi com o pastor Deus também que ela conversou. Quando ela chegou à igreja, aí foi quando ela se libertou, que conheceu o Senhor Jesus. O pastor orientou ela. Teve momentos dela cair no chão, da gente ver ela caída no chão. E isso eu via e ficava com muito medo, sem saber que eu sofria também da mesma coisa, só que não do mesmo manifestar, já era de um modo diferente. No meu caso, já era eu não conseguia dormir, não conseguia fazer nada. O diabo buscava atrapalhar e como eu não tinha o Senhor Jesus, aí ele atrapalhava. E quando eu cheguei à igreja, o pastor me falou que era maldição, que era opressão espiritual, que era uma ação do diabo, e que eu tinha que me converter, invocar o Senhor Jesus para que eu fosse liberta. E ele passou 7 domingos de campanha, aí comecei a vir todos os domingos, 7 domingos. E nesses domingos, ouvindo a pregação, ouvindo o louvor, né? Louvor de Como Eu Te Amo, de Fernandinho. Aí foi quando eu senti no meu coração de entregar a minha vida para o Senhor Jesus. E ali eu entreguei, ali eu consagrei a Ele a minha vida. Com mais 4 domingos à frente, foi quando meu tio começou a ir para André Leão, né? Naquele tempo, era o pastor Everton que estava lá, e lá eu comecei a frequentar. E depois, conversei com ele, ele disse a mesma coisa que o pastor Deus tinha me falado, e ali continuei a minha campanha. E depois de uns 2 domingos, ele me perguntou se eu queria me batizar. Aí eu disse que queria. Quando eu cheguei em casa, eu coloquei. O pastor me perguntou se quero. Até o pastor, minha avó, meu avô ficaram assustados, porque o pastor me perguntou e eu aceitei. E aí, antes de chegar em casa, eu lembrei, eita, minha mãe não vai gostar. E aí, quando eu cheguei em casa, falei pro meu pai, ele gostou. E até que ele disse pra mim, ó Camila, eu tive um sonho, antes de você ir pra igreja, ele nunca foi contra eu ir pra igreja. Eu tive um sonho, que subindo uma ladeira com você, quando eu chegava em cima, a gente subia e conseguia chegar. E quando chegava lá, a gente encontrava uma pessoa de terno. E ele colocava a mão na sua cabeça e dizia que você ia ficar boa. Aí eu disse, pois já aconteceu. Quando foi dia 2 de novembro de 2014, eu me batizei, para glória a Deus e ao Senhor Jesus Cristo, a minha vida mudou. Hoje sou outra pessoa. Eu lembro que o pastor falava, o pastor Roberto falava, Dona Patrícia, que é a minha mãe, como é que tá a Camila? E ela disse, só vai vir rindo, pastor, agora. Porque antes eu só chorava, né? Eu não dormia, eu não comia. E hoje, né? Hoje já é diferente. E aí, depois que eu me converti, me firmei na igreja, graças a Deus. Comecei a pedir ao Senhor Jesus para ser obreira. E com 2014 me converti, 2015, aí foi quando o pastor me chamou para me ser aspirante, comecei. E ali comecei a orar pela minha família, que a minha família era tudo idólatra. Só eu da minha casa, evangélica, comecei a orar, a consagrar. Lembro de uma pregação que o pastor Deus falou, de acordar 3 horas da manhã para orar. Foi o que eu fiz, comecei a orar, de quinta-feira, que é pela família, comecei a orar. Toda 3 da manhã, orar pela minha casa. E em menos de 1 ano, eu vi minha casa convertida, graças a Deus. É o Senhor Jesus Cristo. Hoje, a minha casa é convertida, minha família é da igreja. Né? Eu pedi ao Senhor Jesus para que minhas irmãs fossem obreiras, meu pai. Hoje eles são. Né? Aí, quando eu olho para trás e vejo tudo que eu pedi, que eu coloquei diante dele, tudo se cumpriu para a glória dele. Né? E hoje eu vejo que a minha vida sem ele não existe. Né? Antes, a minha vida era uma destruição. Eu não tinha prazer em viver. Né? Na escola, eu não tinha amizade, não tinha nada. Em casa, do mesmo jeito, para me comunicar com a minha família, não tinha comunicação. Porque quando eu ficava sozinha, vinham muitos pensamentos de morrer, de ir embora, de me matar. Só que nada disso se concretizava. Né? Graças a Deus. Nada disso se concretizava. Mas era um tormento. Não tinha expectativa de vida.
Todas as vezes que eu sonhava em ter uma profissão, em ter isso, aquilo, outro, vinha como se fosse um balde de água fria, né? Ah, você não vai conseguir, você não vai ter isso. O diabo na mente lançando pensamentos negativos para que eu não pensasse que eu ia vencer na vida, que eu ia conquistar, que Deus tinha e tem algo para mim. Hoje eu tenho, graças a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Fiz um curso, hoje estou fazendo faculdade e consagrando ao Senhor Jesus Cristo. E a partir do momento que eu invoquei o Senhor Jesus, a minha vida mudou para melhor. É como tem a música, né? De consagrar a sua vida para Deus, para o Senhor Jesus Cristo, como o de Marcos Antônio, vale a pena, né? Vale a pena tudo. Quando você coloca diante de Deus, diante do Senhor Jesus Cristo, você entrega a sua vida para Ele, sua vida muda, sua vida se torna outra. Você não é igual a de antes. Você que está me vendo, que está passando pelo que eu passei, falo para você que no Senhor Jesus você tem a oportunidade de ser feliz, de ser abençoado, de ser transformado, porque somente através dele você vai ter uma vida abençoada, uma vida feliz e transformada e ser um canal de bênçãos para outras pessoas. Acalma.